Em 2020 saiu uma notícia um tanto quanto bizarra, mas que tem um processo histórico por trás, que foi que o governo americano ele estava esterilizando imigrantes latinas sem o seu consentimento. Então é sobre isso que eu vou falar e sobre como a mídia, sobre como uma grande empresa se envolveu é, na questão de controle populacional e na questão de controle de natalidade. Então, se você gostar do vídeo, deixa o like. O Pato Donald, ele é sem dúvida um dos personagens mais icônicos da Disney. Então, certamente várias gerações conhecem o Pato Donald e gostam do Pato Donald. E é lógico que com toda a popularidade do personagem, a Disney usaria, e ainda porque não usa, a sua imagem para propagar certo tipo de mensagem, seja ela de qual tipo for. Então é muito comum, e também foi muito comum, o uso do personagem em propagandas. E um exemplo claro disso é um desenho que eu vou apresentar hoje, que se chama Family Planning. Os anos 60 eles foram marcados por várias transformações sociais, dentre elas os movimentos sociais, a ida do homem à lua, a criação de novas tecnologias, o modo de vida americano que estava em alta naquela época, questões envolvendo a liberdade sexual, tipo direito das mulheres, direito da população negra, aborto e entre vários outros tipos de demandas sociais. E dentre essas demandas e dentre esses questionamentos, a gente tem um termo e um ponto muito específico que é a questão do planejamento familiar. Mas então o que seria esse planejamento familiar? Basicamente, planejamento familiar é a decisão das pessoas e das famílias entre decidirem ter ou não filhos, a quantidade deles e etc. Então, basicamente, o foco na época era muito relacionado às mulheres e sobre toda a pressão de ser mãe e algo do tipo. Logo no início do desenho, a gente percebe uma caracterização hispânica, uma caracterização latina dos personagens. No início tem um homem que ele é acompanhado de sua esposa, que pelo que parece também é latina. E a partir desse momento o desenho ele toma um caráter muito expositivo, ao mesmo tempo que tenta influenciar quem assiste dos benefícios do controle de natalidade e do planejamento familiar. O desenho, ele continua, ele mostra que o controle de natalidade ele gera problemas na sociedade, como fome, pobreza, e o que acaba levando tristeza para a família, o que é mostrado como algo benéfico, caso se adote uma postura de controle populacional. O final do desenho mostra o homem junto com sua mulher, acompanhado de um tom emotivo e de uma música feliz, alegre, né, se eu posso dizer assim, dando a entender que o planejamento familiar é, é benéfico, é quase um dever em relação à sociedade, como isso é benéfico. E esse tipo de abordagem é completamente antagônica e oposta ao índice de desenho, que ele associa um não planejamento a todas as mazelas da sociedade, como isso afeta todo o resto da sociedade, né? Tá, mas o que teria de errado com a questão do planejamento familiar, né? O que pode haver de errado? É um direito das pessoas escolherem. Isso realmente é verdade. Porém, no século passado, e por que não ainda hoje, existem certos e determinados grupos que são incentivados, eu posso dizer assim, a não terem filhos. Então eu vou citar uma autora aqui que ela que ela estudou isso, que foi a Angela Davis. A gente sabe que a sociedade ela passou por vários períodos de reivindicações de direito e movimentos sociais que buscavam uma maior igualdade entre as pessoas. E os Estados Unidos da década de 60, ele não fica longe da indignação das pessoas por melhores condições de vida, e a luta racial foi certamente um dos movimentos que mais buscava por direitos dentro da sociedade americana. Então, mesmo dentro de grupos que não tinham como luta social a base do seu argumento, a luta racial sempre se fez presente dentro de outros grupos, né? Então, questões que envolvem os povos nativos, questões como a vinda de imigrantes latinos ao território americano,
eram completamente diferentes das lutas que vinham da parcela branca e burguesa da sociedade. Então, Angela Davis, que foi uma ativista, e tipo, ainda é, né, uma ativista, e que dedicou e dedica grande parte da sua luta e vida a um aspecto racial. Ela escreveu uma série de livros e artigos, e ela tem em seu livro Mulheres, Raça e Classe, uma espécie de um perfeito cenário que ilustra como a sociedade americana negou às parcelas não brancas direitos e espaços nas lutas sociais como questões importantes como controle de natalidade. Ela uma vez disse em seu livro: cada vez mais aceitava-se nos círculos do movimento que as mulheres pobres, tanto negras quanto imigrantes, tinham um dever moral de restringir o tamanho de sua família, o que era reivindicado como um direito para as mulheres privilegiadas veio a ser interpretado como um dever para as mulheres pobres. Então, mesmo com todo o carisma do Pato Donald, fica muito claro que esse desenho e essa estratégia de marketing ela leva uma mensagem muito clara para grupos específicos da sociedade, que são os grupos que eram e são ainda hoje, né, ditos como os excluídos, né, que era a parcela imigrante, a parcela latina, a parcela negra da sociedade. Tanto que isso ficou caracterizado no desenho, né, como a própria representação do desenho, ela marca as pessoas por estereótipos, como a gente vê, né, tipo, a caracterização de uma imagem latina, hispânica dentro do desenho. Em 1939, a Federação dos Estados Unidos, pelo controle de natalidade, ela criou o que chamaria de Projeto Negro, e que nas próprias palavras da federação diz que a massa de negros, particularmente do sul, ainda procria de forma negligente e desastrosa, o que resulta no aumento entre os negros ainda mais do que entre os brancos, daquela parte da população que é menos apta e menos capaz de criar filhos de maneira apropriada. Então fica ainda mais claro o quanto essa ideia de um controle de natalidade dentro do cenário da população preta e da população latina e imigrante era uma fachada ou uma espécie de política velada de controle de determinados grupos dentro do cenário americano e dentro de uma sociedade que buscava um cenário de branquitude, um cenário de poder entre os brancos e também de um apagamento desse grupo, né? Porque fica claro que se você não pode ter filhos, o governo e a sociedade, o Estado, ele manda uma mensagem muito clara para as pessoas desses grupos, né? De acordo com o Estudo Nacional de Fertilidade, realizado em 1970 pelo Escritório de Controle Populacional da Universidade de Princeton, 20% de todas as mulheres negras casadas foram esterilizadas de modo permanente. Aproximadamente o mesmo percentual de mulheres de origem mexicana se tornam infértil devido a cirurgias. Além disso, 43% das mulheres esterilizadas por meio de programas subsidiados pelo governo federal eram negras. Citando Davis novamente, enquanto as mulheres de minorias étnicas são constantemente encorajadas a se tornarem inférteis, as mulheres brancas que gozam de condições econômicas prósperas são incentivadas pelas mesmas forças a se reproduzir. Dessa forma, algumas vezes elas consideram o período de espera e outros detalhes da solicitação do consentimento informado para a esterilização como inconveniências adicionais para mulheres como elas. Ainda assim, quaisquer que sejam as inconveniências para as mulheres brancas de classe média, um direito reprodutivo fundamental das mulheres racialmente oprimidas e pobres está em risco. A prática abusiva de esterilização deve acabar. Então, o que poderia ser visto de certa forma como inocente por parte dos espectadores americanos é, na verdade, uma propaganda racista, uma propaganda de um controle populacional em cima de minorias, em cima de, especificamente, de pessoas negras, indígenas, de uma parcela hispânica dentro da sociedade americana.
Então, claramente, o modo e devido a toda a granditude da Disney na época e também, né, ainda hoje, ficou muito fácil espalhar esse tipo de mensagem e colocar esse tipo de mensagem dentro da cabeça das pessoas americanas, né? Então, tanto que hoje a gente viu, né, como essa política ainda se aplica, mas por outros meios e outras formas. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva, comente, peça o próximo vídeo. E é isso, até mais.